Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Espero que esteja tudo bem com você, com sua casa, com sua família. E estamos aqui mais um dia para engrandecer o nome do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Queridos, estamos felizes de podermos estarmos mais um dia desfrutando de tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito nas nossas vidas, na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu creio que você está vivendo um tempo sobrenatural, um tempo de bênção, um tempo de milagres, um tempo de vitória na presença do Senhor. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse dia, de um tempo de nós vivermos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor Deus preparou para as nossas vidas, tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida, para a sua família. Amém? A palavra do Senhor diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Qual é a vontade de Deus? Que em tudo venhamos dar graças, sejamos agradecidos ao Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas, por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Infelizmente, acontece de muitas das vezes o cristão, a pessoa, não viver uma vida de gratidão a Deus pela aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando na vida deles. Quantas vezes você, em vez de agradecer a Deus pelo que estava acontecendo, você reclamou, murmurou, falou de alguma forma, alguma palavra que não convinha, que não vigiou os seus lábios? E isso não acontece, não é só com você, acontece com milhões e milhares de pessoas, servos de Deus, cristãos, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Mas a vontade de Deus é que nós venhamos viver uma vida na presença dele, dando graças por tudo. O que é dar graças por tudo? E não só quando as coisas estão bem, não só quando as coisas estão dando tudo certo, mas quando as coisas também dão errado, de agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo, porque em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito para a sua vida, para essa luta, para esse obstáculo que está acontecendo na sua vida. Tem algo de Deus aí. E quando Deus permite um dos seus filhos passarem por alguma prova, passar por alguma dificuldade, é porque Deus preparou algo melhor para a vida dele. É porque Deus preparou algo ainda maior para a vida deles. Mas quando chega, muitas das vezes, a prova, qual é a reação da pessoa? Qual é a sua reação? O que você tem feito na hora da prova? Vamos aprender com os personagens bíblicos hoje o que fazer na hora da tribulação. O que fazer na hora da prova? Vamos começar pelo apóstolo Pedro. Pedro, você conhece bem a história desse homem de Deus. Você sabe que ele era um homem, assim como eu e você, uma pessoa que muitas das vezes não vigiava as palavras. Falava o que vinha na mente, ou que a situação, a coisa acontecia ali na hora, era toma lá, tá cá. Mas Pedro, isso aconteceu na vida de Pedro até o dia do batismo com o Espírito Santo. Até o dia que o Espírito de Deus desceu na igreja, desceu sobre a vida daqueles homens que estavam reunidos em Jerusalém, e encheu eles com o Espírito Santo. A vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Pedro, aquele homem que falava o
que convinha, que falava, que não media as palavras, que falava para magoar, para entristecer. Muitas das vezes, na mesma hora que ele estava dando uma palavra de fé, já desanimava as pessoas. Na mesma hora que ele estava trazendo algo bom, ele já jogava um balde de água fria. Após o Espírito Santo vir sobre a vida de Pedro e selar ele com poder, com autoridade, a sua vida mudou radicalmente. E Jesus tinha falado para ele uma profecia no Evangelho de João, que ele não morreria novo, ele morreria com idade avançada. Que ele não teria forças para caminhar, mas que ele seria levado a locais que ele não gostaria de estar, mas ele seria levado. E essa palavra veio sobre o coração de Pedro na hora da perseguição, na hora da luta, na hora da adversidade. Pedro estava tão confiante nas promessas de Deus que tudo para ele nada mais importava a não ser a vontade de Deus. Nada mais importava do que estar na presença do Senhor. E um grande segredo para as nossas vidas é que quando nós nos comportamos dessa maneira, que nada mais tem sentido para as nossas vidas a não ser o próprio Deus, nós vivemos o sobrenatural de Deus, coisas impossíveis começam a acontecer. Coisas que você nem imaginou, nem sonhou, começam a acontecer, porque a sua confiança em Deus está em outro nível. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus não quiser, Ele continua sendo Deus. E eu estou com Ele, Ele está comigo e está tudo certo. Quando nós temos esse pensamento, essas atitudes, nós desfrutamos de algo único de Deus para as nossas vidas. Pedro estava em um nível de intimidade com Deus que em tudo ele dava graça. Se tinha pão, aleluia, glória a Deus. Se não tinha pão, aleluia, glória a Deus. Se tinha arroz, aleluia, glória a Deus. Se não tinha carne, aleluia, glória a Deus. Se tinha carne, aleluia, glória a Deus. Então tudo para ele era motivo de agradecer a Deus pelo que ele estava vivendo e passando naqueles dias, tendo um coração realmente grato a Deus. E a palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que o rei Herodes começa a perseguir a igreja e manda matar os apóstolos. Mata a espada Tiago e prende Pedro para também ser executado. Mas quando Pedro está preso, algo diferente acontece naquele lugar. Porque Pedro entra na prisão, os guardas acompanham ele, algemam ele, colocam ele lá naquele quartinho de prisão, fechado. E tinha uma cama. E Pedro fala assim: obrigado, Jesus, porque tem uma cama aqui, eu vou dormir. Pedro não murmura, não reclama com Deus por aquela situação que ele estava passando, mas ele agradece a Deus porque tinha uma cama. E quantas vezes nós estamos vivendo alguma coisa, que acontecem algumas coisas que não são boas e não olhamos por aquilo que Deus está nos dando, por aquilo que Deus está colocando nas nossas vidas. Pelo livramento, pela bênção, seja pela casa, pela família, por tudo. Talvez o que você perdeu, talvez o que te aconteceu nesse momento é tão pequeno. E você só olha para aquilo que você perdeu, você não está olhando para aquilo que Deus já te deu. Pedro simplesmente ele recusou olhar para a luta, recusou olhar para a perseguição, ele olhou e agradeceu a Deus porque Deus tinha preparado uma cama para ele descansar, para ele dormir. E você tem orado, tem visto aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, aquilo que Deus colocou para você? Kleber Lucas canta que quando uma porta se fecha aqui, Deus abre outra ali. E o sucesso daquela porta aberta ali está no agradecimento entre um ponto e outro ponto. O que você está fazendo no meio da adversidade?
Pedro, obrigado, Jesus, porque tem uma cama aqui e eu vou dormir. Ele sabia que ele estava condenado à morte, mas ele nem se preocupou. Ele falou: Senhor, se o Senhor quiser que eu continue vivo, pregando o teu evangelho, anunciando as boas novas, eis-me aqui. Mas se o Senhor também quiser me levar para o céu, contigo eu estarei, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Isso é o que faz o céu se mover em seu favor. Isso que faz Deus se mover em seu favor. É você simplesmente deixar que a vontade do Pai seja feita na sua vida, na sua situação, na sua luta, na sua adversidade. É simplesmente você não se preocupar e não reclamar e falar: Pai, seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui. Se o Senhor quiser, eu vou viver. Se o Senhor não quiser, eu vou partir, eu vou estar com o Senhor, eu vou estar no céu e está tudo certo. Obrigado, Jesus, pelo tempo que aqui estive, mas eu prefiro estar no centro da sua vontade do que estar vivo e fora da sua vontade. Foi isso que Pedro fez. E quando Pedro fez essa oração, o que acontece? Um anjo desce naquele lugar. Um anjo veio do céu. E o anjo veio do céu e desceu na prisão onde Pedro estava. E a Bíblia diz em Atos capítulo 12 que o anjo toca em Pedro. E quando o anjo toca em Pedro, ele fala assim: ei, acorda, segue-me. E Pedro se levanta e coloca de pé e as algemas caem. E a porta da cadeia se abre. E os soldados ficam como mortos. E Pedro sai liberto da prisão. Quem imaginou que Pedro ia ter esse testemunho para contar? Todo mundo estava esperando que Pedro fosse morto. Que Pedro seria executado. Contudo, ele não preocupou com a sentença sobre a vida dele. Ele falou assim: a última palavra não vem do rei para a minha vida. A última palavra não vem do médico para a minha vida. A última palavra vem do céu para a minha vida, da onde está o meu Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? A última palavra para a sua vida, para os seus negócios, é de Deus. Confie nela. Que Deus te abençoe. Um dia maravilhoso na presença do Senhor. Shalom.